Jyoti significa luz e Isha significa Deus. Deus em seu aspecto de supremo controlador, daquele que controla todos os movimentos, tudo que ocorre, tudo que acontece, em todos os espaços. A inteligência suprema que conduz todas as coisas. Conduz a criação, a preservação e também a destruição. Por isso, muitas vezes, Jyotish é traduzida como a luz de Deus. Quando você se dispõe a estudar Jyotish, você está estudando, na verdade, a astrologia como ela sempre foi desde as antiguidades, desde os tempos mais remotos, né, de todas as civilizações mais antigas, do leste ao oeste, do norte ao sul, do nosso planeta, a astrologia e a astronomia era uma ciência única. O mais importante na astrologia védica é realmente entender a fundo qual é o nosso papel aqui, por que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa história, qual é o nosso processo, o que a gente faz para sair dessa, o que a gente faz para crescer, para evoluir. Olá a todos aqui presentes, todos que estarão vendo depois a gravação desse nosso encontro, assunto do momento, lua nova e Mahashivaratri. Chegamos, né? Final de fevereiro. As luas novas estão acontecendo na parte finalzinha dos meses, já desde o ano passado. E Mahashivaratri é dessa época, né? A gente chama de mês de Falguna, que é o mês que a lua cheia acontece, mês lunar, onde a lua cheia ocorre ou no Nakshatra Uttara Falguna ou no Nakshatra Purva Falguna. E por isso é chamado de mês de Falguna. São nakshatras que estão ali entre um em Leão e outro na passagem de Leão para Virgem. Como é lua nova, não é lua cheia, né? Então, temos o encontro do Sol e da Lua, a constelação do Aquário, que é uma constelação que está em oposição à constelação do Leão. Por isso, a lua nova. Sol e Lua se encontrando. E esse é também um momento que, um dia antes, que é o Chaturdasi, 14º dia da lua minguante, durante o mês de Falguna, que acontece, então, a noite de Shiva, a grande noite de Shiva, Mahashivaratri, grande noite de Shiva. Porque a celebração para Shiva, nesse momento, ela acontece noite adentro, começando a partir agora, então, hoje é 25, então vai ser no dia 26, no dia 27, e a lua nova no dia 27 à noite. Então, vou compartilhar aqui com vocês o mapa do movimento da lua nova. Que é às 21h45 do dia 27, quinta-feira, próxima, vai ser o momento da lua nova. Então, antes do dia da lua nova, tem o Chaturdasi, Krishna Chaturdasi, que é o Chaturdasi, o 14º dia minguante. Então, esse, quando acontece durante o mês de Falguna, é o dia, a noite do Sr. Shiva. Uma noite muito poderosa,
muito forte. Ela, ela é muito intensa, né? Porque é uma noite muito escura. E em lugares onde o céu não está nublado, as estrelas ficam muito evidentes, né? Porque não tem a lua ali. Eu até escrevi sobre o assunto antes de ontem. Eu escrevi um texto sobre o assunto. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para vocês. Só um minutinho. Sabemos que uma festividade em geral basta um número de pessoas se reunirem para que todos fiquem animados devido à vibração de troca que acontece. Na Índia, e principalmente na tradição védica, uma festa fora do calendário lunar tem efeito limitado e passageiro, ou seja, traz uma empolgação naquele momento, né? Até uma euforia, mas o efeito não se prolonga e passa. É diferente quando tudo é comemorado no dia lunar do evento considerado, devido ao ritmo da lua, que é o que determina a auspiciosidade ou não de um momento. Nós chamamos de momento propício, né? Que é o termo muhurta, propício, onde o ritmo da lua é muito considerado. Ah, então, para a tradição védica, uma festa não é uma festa por si só. Precisa estar alinhada com o ritmo da lua para o real efeito e seu poder de fazer transformar, prosperar ou gerar evolução possa acontecer. O nome do estudo de exata precisão na ciência do tempo é Muhurta. Muhurta é o estudo dos momentos propícios. Mahashivaratri, a grande noite de Shiva, ocorre anualmente no Chaturdasi de lua nova, no mês de Falguna. Chaturdasi quer dizer 14º dia antes, exatamente o dia antes da lua nova, durante a lua, o 14º dia da lua minguante, o exato dia anterior à lua nova. A lua nova é o 15º. Então, Chaturdasi significa 14º. É uma noite muito escura, onde vemos a lua muito fininha, idêntica à lua que ornamenta o belo penteado comparável aos mais altos montes do Himalaia que Shiva usa, né? Sobre a cabeça, aquele penteado alto. De lá, nesta noite, a lua fina surge, criando a mais bela manifestação sobre os picos gelados dos Himalaias, avisando a transformação das camadas geladas sobre os montes nas mais puras águas do Ganges, e também ornamenta a cabeça de Shiva. Então, se alguém observar, sobre a cabeça de Shiva tem um jarrinho, um jato de água caindo. Shiva se nega a fazer uso de ornamentos suntuosos, tais como coroas de ouro e pedras preciosas, que é muito comum nós vermos as divindades védicas ornamentadas, né, com muitas joias, pedras preciosas, ouro. Mas, no caso de Shiva, não. Ele não utiliza absolutamente nenhum desses utensílios. Ele apenas tem os montes, os Himalaia,
a lua, as águas e o céu ricamente estrelado, como em nenhum momento ao longo do ano lunar inteiro se repete uma noite de Mahashivaratri. Na noite seguinte, chega o Amavasya, que é a lua nova, que é quando, com a permissão do cosmos, mergulhamos na mais profunda transformação e purificação dos atos que não contribuem com nossa evolução. É quando a lua se unifica ao sol inteiramente, momento este representado pelo Shiva Linga, unificado com Shakti Yoni. A partir do dia 25, que é hoje, até o dia 28 de fevereiro, tendo a noite de 26 para 27 como auge da celebração, honremos esta divina personalidade que tem em seu coração Sita e Rama, os restauradores do Dharma. Por isso que Shiva é chamado também de Rameshvara, né? Porque ele tem Arama como seu senhor. Então, o Senhor Shiva é esta personalidade única, incomparável, de natureza completamente irreverente. Ele não obedece em absoluto nenhum tipo de protocolo. O único fator a qual ele é obediente são os ditames da Mãe Natureza. Por isso ele é assim tão natural, né? Descalço, vestido com pele de tigre, e tem, junto ao seu, com os seus ornamentos, são serpentes, né? Sua montaria é um touro. E ele também tem como animal representante o veado também. Principalmente esses, touro, o tigre, as serpentes e o veado, né? Tem a ver até com o nakshatra Mrigashira, que é o nakshatra que representa seu Shiva como um caçador. A palavra Shiva, literalmente, significa cura, mas também auspicioso. Então, a noite de Shiva é uma noite muito auspiciosa. E a gente conhece ele como Deus da transformação, né? E da destruição de tudo aquilo que já não mais cabe, já não mais serve, já não mais faz sentido, mas que, de repente, nós ainda ficamos apegadinhos, né? Não querendo abrir mão. Então, Shiva vem e nos liberta desses apegos. Então, a noite do Senhor Shiva é uma noite muito poderosa, intensa, e nós podemos, assim, aproveitar, né, tal noite para entrar exatamente nessa conexão, né, de libertação, de moksha. Ele que concede moksha. A cidade mais importante do Senhor Shiva é a cidade de Varanasi. Na tradição védica, quando as pessoas chegam a uma certa idade, elas se retiram para Varanasi para poder ter o seu tempo final de existência nesse mundo, nesta cidade santa, Varanasi, que é à beira do rio Ganges, para que possa, então, ser lançada nas águas do Ganges as cinzas, né, daquele que já não está mais habitando o mesmo corpo. Então, aquele corpo, então, se transformado em cinzas e lançado nas águas do Ganges. Porque o Shiva, em algum momento, ele fez a promessa que todo aquele que deixa seu corpo em Varanasi não retorna mais a este mundo, atinge moksha. Então, a tradição védica é que as pessoas idosas, que já sabem que tem uma quantidade
de anos, ou menos até que isso, de vida, partem na direção de Varanasi para poder ter seu fim de existência a- a- acontecendo de uma forma auspiciosa e não de uma forma lamentável, né? Dolorosa, mas de uma forma que a pessoa possa concluir seu estágio de existência nesse mundo de uma forma realizadora e não de uma forma triste, né? Lamentável, mas de uma maneira auspiciosa, de uma maneira celebrativa, celebrando esse momento final da vida também, como muitas celebrações que ocorrem ao longo da vida, desde o momento que nasce, e esse momento final também seja uma celebração. Então, Shiva, ele concede, né? Ele faz essa promessa em relação à cidade de Varanasi. Então, é muito bom a gente meditar nesses locais sagrados e também, se houver possibilidade, visitar, peregrinar para esses lugares sagrados também. Existe outro lugar também, muito forte do Sr. Shiva, que é Rishikesh, que fica bem assim aos pés dos pés, não está assim tão junto dos Himalaias, mas é um lugar alto na Índia, uma parte alta da Índia, já lá no alto de Uttar Pradesh, onde existe esse lugar, né, chamado Rishikesh, e vizinho de Rishikesh está Haridwar. Nesses dois locais, o rio Ganges passa. E as águas desses dois locais, principalmente Rishikesh, do Ganges, as águas do Ganges são muito limpas, são muito cristalinas, muito transparentes. E Rishikesh é considerado um lugar onde a saúde pode ser restaurada, porque lá tem um ar, né, das montanhas, um ar muito puro, tem as águas que purificam do Rio Ganges, e também tem algo muito especial que acontece em Rishikesh, algo mágico em Rishikesh, que é que a mente ela simplesmente tranquiliza, ela não consegue, ela não resiste, né? A nossa mente ela está sempre confabulando, sempre argumentando, sempre ansiosa e preocupada, né, com tantas questões, então a mente tende a estar sempre agitada, né? Krishna diz na Bhagavad Gita que a mente é tão difícil de controlar quanto é difícil de controlar o vento. Mas quando você chega em Rishikesh, que é também uma região do Sr. Shiva, né, e é onde a cura é promovida, a mente ela simplesmente relaxa, ela sai daquela luta, daquela resistência, né, de domínio, ela se entrega, né? A mente lá fica muito tranquila, muito calma, é um lugar muito fácil de entrar em meditação. Fora o céu, que é maravilhoso também lá, e os templos que existem lá também são. Então, tem um templo lindo de Shiva chamado Nilakanta Mahadeva, um templo que para você visitá-lo, você tem que ir até uma certa altura de carro, mas depois tem que caminhar. Aí se caminha, subindo em subida, caminha subida, muito íngreme não. Caminha, vai subindo um pouquinho, e é gostoso, porque muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, então você entra naquela, né, vibração de todos estarem caminhando para o mesmo propósito, que é poder entrar nesse templo de Shiva, na Nilakanta Mahadeva, que é considerado o lugar onde Shiva bebeu o oceano de veneno, naquela história de bater o oceano de leite, né? Então, quando os devas e os asuras se reúnem para bater o oceano de leite e extrair dele o néctar da imortalidade, primeiro surge um líquido venenoso, onde a ideia seria de que aquele líquido colocaria a extração do néctar da imortalidade a perder, né? Ia perder, fracassou. Mas aí Shiva, Mahadeva, o grande Deus, ele vem e bebe aquele líquido.
E com isso, por sorver aquele líquido, eles puderam, então, retomar a bateção do Oceano de Leite, né? Que é a Via Láctea, e a gente sabe que a Via Láctea ela vem bem, surge bem ali atrás dos Himalaias, né? E cruza o céu. Então, eles continuam a obra, né? Opus Dei continua a obra-prima da extração do néctar da imortalidade. E Shiva bebe o veneno, o líquido venenoso, mas ele não permite, né, pelos poderes de yoga que ele tem, ele não deixa que esse veneno atinja todo o seu corpo, então permanece no pescoço. Então, diz que o pescoço de Shiva ficou azul por isso. Então, Nilakanta Mahadeva significa o grande Deus, cujo pescoço é azul. Nila quer dizer azul e Kanta é pescoço. Então, se considera que esse lugar onde esse templo está é o lugar exato onde Shiva bebeu esse líquido venenoso. Ele sempre foi acompanhado, né, por onde fosse, por serpentes, porque estar junto de Shiva é muito agradável, então as serpentes sempre acompanhavam, entre as serpentes, outros animais também, escorpião, por exemplo, né? Mas até então nenhum deles eram venenosos. Quando o Shiva bebe, aí caem umas gotas. E ao cair essas gotas, eles bebem também e a partir daí se tornam venenosos. Tornando-se venenosos, se tornam animais, espécies indesejáveis, né? Que ninguém quer ter por perto, eles amedrontam e tudo, né? Então, eles se tornam animais assim mais Shiva, sendo um oceano de compaixão, que foi por isso que ele bebeu o veneno, por ele ser um oceano de compaixão, ele deixa com que todos esses animais indesejáveis fiquem perto, né? Então, aí a gente também vai entender porque Shiva é tão adorado, Shiva é adorado, é amado na Índia inteira. Existem 12 templos, inclusive alguns desses 12 nem estão mais no território indiano, né? Porque a Índia deu parte de seu território para se tornou outros países, como o Paquistão, por exemplo, né? Então, nem todos esses 12 templos estão mais no território indiano, mas existem 12 templos que foram construídos ao redor de 12 Shivalingas, que são consideradas automanifestas. Elas não foram esculpidas por mãos humanas, elas simplesmente se manifestaram. Nesse templo de Shiva de Mahadeva e no templo de Nilakanta Mahadeva, no alto de Rishikesh, é um Shivalinga de mercúrio, do metal mercúrio. Um Shivalinga ereto, né? Vocês sabem que o Shivalinga é o órgão sexual de Shiva ereto. Então, ele é ereto, mas a constituição é o metal mercúrio, que é um metal fluídico. Então, esse Shivalinga, ele fica dentro de uma redoma de vidro, porque qualquer engraçadinho que queira tocar para ver se é mesmo, né? Desfaz ela, né? Iria desfazer a Shivalinga. Então, ela é mantida 24 horas por dia. Existe um rodízio, né? Esse templo nunca fica sozinho, sem ninguém ali cuidando. Então, os sacerdotes que cuidam desse templo, eles fazem rodízio ao longo das 24 horas. Isso acontece há muito tempo, a perder de vista de tempo. Então, antes de entrar no templo, que é um templo bastante estreito, a entrada é muito estreita, tem um corredor estreito para você chegar na sala do templo, que não é muito grande, é tudo dentro é como uma gruta, né? Tudo é pedra. E antes existe também umas pedras altas onde escorre água. Então, que é a água do Ganges também, né? Então, essa água os peregrinos utilizam para lavar as mãos, lavar os pés, alguns até tomam banho mesmo inteiro, para poder entrar no templo de Shiva já
já banhado. Ninguém pode entrar no templo sem antes lavar os pés nessas águas. Aí você entra lá dentro e lá tem, então, esse altar apertadinho onde está essa Shiva Linga de Mercúrio. E mais para o outro lado, tem um fogo aceso que nunca apaga. Eu estou descrevendo para vocês a minha experiência. Eu estive lá nesse templo, então eu lembro dessa, todo esse movimento que se faz para poder chegar lá, né? Então, ao lado esquerdo está esse altar, onde está o Shiva Linga de Mercúrio, e do lado direito, e do lado esquerdo está, então, esse fogo que nunca apaga. Ele se mantém aceso, né? Eles mantêm aquele fogo aceso por um tempo também a perder de vista, e ele fica próximo, junto a esse fogo, estão, eu não sei a quantidade, mas é um número muito grande. Eu não parei para ficar contando quantos tridentes, vários tridentes ali amontoados. Muitos, tá, gente? Muitos, sei lá, mais de 50, provavelmente. Muitos tridentes. E é muito engraçado porque é diferentes tamanhos, né? Tridentes grandes, tridentes médios, tridentes pequenininhos, muitos tridentes ali reunidos próximo a esse fogo. E aí esse fogo ele fica produzindo, junto aos tridentes, uma cinza. Então, é um lugar onde fica a fumaça, né? Uma fumaça acinzentada. Então, você passa por essa fumaça também. Então, quando você passa por essa fumaça também é uma fumaça purificadora, porque ela traz esse sentido de que o seu Shiva é coberto por cinzas. O corpo dele é todo coberto de cinzas. O Shiva tem várias características, o corpo coberto de cinzas, serpentes como ornamentos, o penteado que é tal como se fosse os próprios montes dos Himalaias. A origem do rio Ganges, que nasce lá do alto dos Himalaias também, que é o Gangotri, né? Que é onde Ganges sai das pedras e se torna rio. Então, também esse rio que sai com um jato da cabeça de Shiva, e também tem um rostinho de uma menina, se vocês repararem, essa menina é a personificação do rio Ganges, que se chama Ganga. Então, quando Shiva tem esses adereços sobre, e também um lunar, que é esse minguante fininho da lua. Então, esses adereços de Shiva sobre a cabeça remontam só a esse sentido de natureza. Não tem, não, ele não tem como ornamentos, ele não se decora com ornamentos, são artefatos, mas sim todos os princípios da natureza. A lua, o céu, o Ganges, os montes, né? A própria personificação do rio Ganges, que é a deusa Ganga, as serpentes, que também representam os yogis. Esses tridentes que são deixados nesse templo são tridentes de yogis que já partiram desse mundo. Então, antes de partir, eles passam lá e deixam o tridente deles e tchau. Bye, bye, planeta Terra. Então, são muitos tridentes lá reunidos, né? Então, o tridente de Shiva também é uma representação da criação, preservação e destruição, né? Descalço, sua roupa é feita de pele. Então, assim, completamente na natureza, que é o reino dele, né? Então, Shiva não tem um palácio. O reino dele é a própria natureza, né? É a selva, é a natureza e os animais. Ele é conhecido como Pashupati, o protetor, o pai. O Pati quer dizer protetor, quer dizer pai protetor de todos os animais. Quando a gente tem um animal dodói, a gente busca o mantra de Pashupati para poder o nosso animal recuperar. E eles adoram, né? Eu já tive gatinha bem doentinha, quase fazendo a passagem.
ouvindo o Pashupati Mantra direto. E ela se recuperou, ela está aí hoje, linda, 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 fofa. Então, todos os animais. E aí tem Ganesha, cuja face é a face de um elefante, né? Parvati, que monta um touro, um tigre. Então, assim, é um universo, uma realidade diferente até mesmo daquilo que a própria cultura védica traz, um aspecto mais assim suntuoso, real, monárquico, hierárquico, que existe também esse lado na tradição védica. Mas Shiva rompe todos esses protocolos. Ele recebe a todos sem distinção, a todos. Por isso que ele é tão amado na Índia, por isso existem templos por toda parte. E esses 12 templos são os templos principais, por conta de que esses Shivalingas não foram esculpidos por mãos humanas, eles são automanifestos. Então, são locais sagrados de muito, muito poder, de muita força espiritual. E ele é amado por todos porque ele não distingue, ele não discrimina nada, classe social, qual é a casta, qual é a condição econômica, qual é o seu nome de família, qual é o seu gotra, nada, absolutamente nada ele leva em consideração. E a Shiva, ele apenas vê o seu coração, a sua mente, o seu coração. Não importa sua origem, né? Não importa sua idade, não importa seu gênero, não importa nada. Então, por isso ele é tão amado, porque todos que recorrem a Shiva têm vamos dizer, o seu pedido, né? Agora, Shiva também ele é temperamental, né? Assim como Shiva é fácil de agradar, mas ele também é fácil de irritar, de fazer ele ficar bravo. Então, tem várias histórias de Shiva manifestando diferentes estados emocionais, vamos dizer, né? Do choro, do riso, da gargalhada, da ira, da fúria, né? Se diz que Shiva ele habita ah, 11, né? 11 aspectos, os 11 aspectos de Shiva, que são chamados os 11 Rudras, são também Rudras que habitam, aspectos de Shiva que habitam diferentes, vamos dizer, residências, né? Uma delas é o coração. Shiva também habita o coração, habita a terra, habita o sol, habita a lua, habita o vento, habita a água, habita o fogo, né? São 11. E também um desses é o próprio coração. Então, Shiva é uma divindade um tanto coração, né? Então, ele meio que é aquele que entende as coisas do nosso coração, né? E, e muito bem resolvido com o lado feminino também. Eu vi uma história muito linda de Shiva, e Shiva, ele gostava muito de Agastya Muni, e Agastya Muni era um devoto de Shiva, esteve com Shiva, mas foi para o sul, para levar o conhecimento, os ensinamentos de Shiva para o sul da Índia, né? Então, o sul da Índia também é um lugar onde Shiva é muito adorado. Os Himalaias ficam no extremo norte, né? Mas aí um outro sábio chamado Brigu, que da astrologia védica, Brigu Muni é muito importante, porque ele que é um predecessor, né, do conhecimento de Jyotisha, é um dos. E Brigu Muni queria também expressar a sua enorme devoção por Shiva. Então, ele queria circunambular o corpo do seu Shiva, né, como uma expressão de sua devoção. Mas aí Parvati, ela não gostou muito daquilo, né? Deve ter sentido algum ciúme, alguma coisa. Então, o que ela fez? Ela ficou do lado de Shiva, grudadinha nele, no lado esquerdo de Shiva, grudadinha. E aí, para que Brigo, quando circunambulasse Shiva, a ela também, né? Ele e ela. Só que ele queria só circunambular Shiva, apenas.
Então, o que que ele faz? Ele se torna um ratinho. Ele se torna um ratinho, porque aí ele consegue passar, né, por Shiva apenas e Parvati de lado. E aí Shiva se divertindo, se deliciando com aquele humor trocado por Brigumuni e Parvati, né, de implicância entre os dois. Então, o que que Shiva faz? Ele vai e senta do lado de Parvati, né? Os dois ficam sentados. E aí, eles sentados, não tem como o Brigo fazer a circunvalação ao redor de Shiva. Aí, o Brigo Muni se transforma num pássaro. E aí, circunvula só a cabeça de Shiva. E aí, vai fazendo, né? Cada vez mais umas coisas assim. Tem uma hora que ele vira uma abelha, e aí ele passa só por uma perna de Shiva, que é quando, assim, quando que ele vira abelha? Porque aí Shiva usa o último recurso. Ele se funde junto a Parvati, virando um único corpo. Então, o lado esquerdo ela, o lado direito ele. Com isso, é, como é que o Brigumuni vai fazer, né? Então, ele se torna uma abelhinha para poder circunvular apenas a perna do lado direito, que é a perna de Shiva, que a perna esquerda é de Parvati, né? Então, existem essas histórias assim. Por que que Shiva se fundiu a Parvati num único corpo? Por essa brincadeira que acontece entre a Brigumuni e, e os dois. No final, até Parvati acaba dando risada, né? Achando divertido tudo aquilo. Então, existem vários, né, também, que os dois se fundiram num único corpo, que é, então, essa representação da lua nova que vem no dia seguinte. Né? A lua nova é essa fusão entre Shiva e Parvati. Né? Então, eles se tornam um único corpo, isso também a gente leva em consideração durante o Navaratri. E Mahashivaratri, ele é a, a porta de entrada para o Navaratri, que acontece na lua nova seguinte. Então, Mahashivaratri é uma noite antes da lua nova agora, e o Navaratri começa um dia depois da lua nova, que virá no mês lunar seguinte. Então, é um momento muito assim de devoção, né? Trazendo muito esse espírito do seu Shiva, de Parvati e de todos os seus componentes, todas as suas histórias. Então, a partir de hoje, nesses dias, né, 25, que é hoje, uma noite anterior, se faz jejum, não se dorme ao longo da noite, né? A partir de hoje já começa. Aí 26 para 27, amanhã para depois de amanhã é o Mahashivaratri, e finalmente, no dia 27 à noite, para nós aqui, né, é a lua nova. Então, vou voltar aqui e compartilhar com vocês o mapa da lua nova, que para nós será às 21h45, dia 27, que é quinta-feira, e a lua nova acontecendo na constelação do Aquário, no nakshatra Satabhisaj, que é um nakshatra de alto valor de cura. Satabhisaj é conhecido como nakshatra, ou a mansão lunar, ou a residência lunar, conforme vocês preferirem chamar, reconhecido como a residência da Lua dos 100 médicos. Então, 100 médicos no sentido de que 100 médicos que têm tratamento para tudo que for. Né? São 100 médicos, são 100 sábios, são 100 yogis, são até mais que 100, porque, na verdade, Satabhisaj são centenas e milhares de estrelas, bem no centro da constelação do Aquário, tendo duas ou três principais,
entre elas todas, né? Mas Shata em sânscrito significa centenas. Então, um nakshatra muito rico, muito belo, ele é o nakshatra da cura, tem a ver com o Kumbh Mela, inclusive, que termina agora, né, no dia 26, né, que é o Mahashivaratri, o Mahakumbh Mela que está acontecendo na Índia, tem o seu encerramento na noite de Shiva. E Sadhavisaja é um nakshatra que está relacionado ao Mahakumbh Mela, que é a reunião de centenas e milhares de pessoas, né, com um único propósito, que é a espiritualidade. Né? É uma demonstração única e plena da importância da espiritualidade. Então, são milhões de pessoas no mesmo lugar, né? Que é ali onde os rios se encontram, rios sagrados. O Ganges se encontra com o rio de Amuna, né? Então, nesse lugar onde o encontro dessas águas ocorre, as pessoas se reúnem, porque esses rios são de grande poder de purificação e de cura. O rio de Amuna é o rio onde Krishna se banhou, né? Krishna nasce em Mathura e o rio de Amuna passa ao lado de Mathura. Quem vai a Agra visitar Taj Mahal vê que ao lado do palácio tem um rio. Esse é o rio de Amuna. E ele corre por Agra, Mathura e também por Vrindavana. Então, a gente chama, né, que é o rio de Amuna é o rio dos passatempos do Senhor Krishna, né? O rio que fez parte da infância, da primeira fase do tempo dele no mundo, era o Rio Ganges. Rio Ganges, não, Rio de Amuna. E o Rio Ganges, diretamente relacionado a Shiva, porque sua residência é nos Himalaias, e Ganges surge nos Himalaias, né? Sua fonte, seu source, né? Sua fonte é nos Himalaias. Então, são onde esses dois rios se encontram. O rio que é sagrado por conta de Krishna e o rio que é sagrado por conta de Shiva. Esses dois rios se encontram em um lugar chamado Allahabad, e aí ocorre o Kumbh Mela. Então, o Kumbh Mela começou em dia 13 de janeiro, quando o Sol entrou na constelação de Capricórnio, e está terminando em pleno Mahashivaratri. É o último dia do Kumbh Mela acontece no Mahashivaratri, do dia 26 para o dia 27. Então, uma festa, uma celebração gigante para Shiva, muito poderosa, está acontecendo neste ano de 2025. Então, estar próximo de água é bom nessa lua cheia, nessa lua nova, até porque Satabissage, na constelação de Aquário, é a parte da água que o Aquário está, né, vertendo. Vocês sabem que a imagem do Aquário é uma pessoa com um vaso, por isso que Aquário se chama Kumbha em sânscrito. Kumbha quer dizer vaso, pote. Então, ele está virando o pote, aquela água que está vertendo, é Satabissage, é o Nakshatra Satabissage. Então, está próxima à água, seja água de rio, seja água do mar, durante esse período, a partir de hoje, dia 26, dia 27, até o dia 28, é excelente. Tomar banho de rio, tomar banho de mar, é uma forma também de estar prestigiando essa data, né? Trazendo no coração essa consciência, né? A consciência de que você está, de algum modo, expressando, né? essa devoção, honrando esse momento poderoso, que é a celebração de Shiva também, como aquele, né, que nos ajuda na prática da renúncia, na prática do desapego, né, que nos concede moksha, que nos concede todo tipo de liberação, né, de qualquer situação que, de algum modo, a gente sinta que está nos paralisando, que não está deixando que a gente caminhe na nossa evolução. Então, qualquer tipo de situação, seja emocional, material, mental, moral, física,
e vocês reconheçam que está aí te paralisando de alguma maneira, não deixando você fazer a sua peregrinação existencial, esse é o momento. Exatamente a partir de hoje até o dia 28, se concentrem no poder, na força desse muhurta, desse momento propício, né, à nossa evolução e para a nossa libertação. Ok, pessoal? Então, a noite de Shiva é do dia 26 para o dia 27. Começa no dia 26 e entra dentro à noite, né? Para a gente, dia 27 começa à meia-noite, né? Mas no conhecimento védico, na astrologia, que é a ciência do tempo, né? Tempo, inclusive das 24 horas, o dia só começa quando o sol nasce. Então, ah, enquanto o sol não nasceu no dia 27, essa noite é a noite de Shiva, de Mahashivaratri, tá? Então, se vocês também quiserem, se puderem, se reunir, participar também, a celebração ao Senhor Shiva é em grupo, né? Como eu coloquei o vídeo antes de começar a gravar aqui, eu coloquei o vídeo para vocês verem, antigo, né? De Krishnadas cantando para Shiva. Então, ouçam bastante mantras de Shiva, eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns mantras que vocês podem utilizar quando vocês virem lá o vídeo no YouTube, vocês procurem lá na descrição os links dos mantras que vocês podem estar ouvindo, se souber recitar, melhor ainda, né? Shiva não é muito exigente, mas tem algumas coisinhas que se pode fazer também de oferendas a Senhor Shiva, que é muito. Quem quiser saber quais são os procedimentos, porque tem uma sequência, tá? Mas sempre vai o elemento água. Então, às vezes, elemento água com leite, mais leite, elemento água com iogurte, água e mel, água não com misturado, né? Se você tiver, por exemplo, uma Shiva Linga ou uma imagem do seu Shiva, então você banha com leite, depois água. Aí você banha com iogurte, depois água. Aí você banha com mel, aí depois água. É uma maneira muito natural, inclusive, e é a maneira que se faz tradicionalmente e milenarmente. O de adoração ao seu Shiva é se banhando o Shiva, ou a imagem de Shiva, ou a Shiva Linga, com esses elementos, né? Esses ingredientes, que é leite, iogurte e água. Leite, iogurte e mel. E água, sempre, né? Então, você precisa banhar com leite, mas depois com uma água para retirar o leite. Depois você banha com iogurte, aí retira o iogurte banhando com água. Depois com mel, aí retira o mel banhando com água. Só que tem uma sequência, tá? A sequência eu não estou muito memorizada. Quem tiver interessado em fazer o puja para Shiva direitinho, não hoje, na noite de 26 para 27. Fala comigo que eu envio a sequência, tá? Só falar comigo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui, todos nós juntos. Eu vou fechar aqui a gravação. Jai Shiva, 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 Mahashiva, Mahadeva, Shiva Shambhu. Jai. Namastê a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.